Interpretação de texto, advérbios, conjunções e preposições. Bom, antes da gente começar a interpretar um texto, sempre num concurso, ou uma prova vestibular, ou Enem, é sempre bom a gente levar em conta algumas recomendações, como, por exemplo, antes de começar a ler o texto, é sempre bom, primeiramente, ler o título e depois ler da onde aquele texto vem, a referência. Por quê? Porque essas informações contêm, vamos dar dicas sobre a origem daquele texto. Se se trata de um texto de literatura, um texto de um artigo de jornal, ou até mesmo uma tirinha, um texto humorístico. Ainda antes da leitura, a gente também recomenda que leiam o enunciado das questões, porque ali no enunciado das questões a gente vai saber o que temos que prestar atenção na nossa primeira leitura do texto. E quando lerem pela primeira vez o texto, se não souberem o significado de uma palavra, nunca parem durante a leitura, porque muitas vezes essa palavra ou ela não tem importância ou se trata simplesmente de uma palavra que não vai ser cobrada ao longo das questões e que não tem necessidade da gente parar simplesmente a leitura. Sempre tentando encontrar o significado da palavra ou compreender o significado da palavra pelo contexto. Também, por último, nunca deixem de ler todo o enunciado da questão. Tem que ter muito cuidado com aquelas palavrinhas que são perigosas, como exceto, incorreto, no parágrafo 3, no parágrafo 2, então é sempre importante a gente cuidar o enunciado da questão, até porque por uma desatenção a gente pode errar uma questão só por não ler corretamente isso. Na hora de interpretar o texto, então, a gente tem que ter claro que algumas matérias gramaticais são importantes. Às vezes a gente costuma pensar que para interpretar um texto não precisa ter conhecimento gramatical, mas se a gente dominar algumas matérias é sempre melhor, é sempre mais fácil a gente interpretar determinadas ideias. Então, advérbios, por exemplo, é uma matéria muito importante para a gente compreender alguns fragmentos do texto para dar continuidade às ideias. Então, vamos dar uma olhadinha em alguns advérbios, como, por exemplo, alguns advérbios de tempo, tais como hoy, ayer e mañana. Advérbios básicos significam hoje, ontem e amanhã. A gente também tem um advérbio importantíssimo, que é o advérbio todavia, que é sinônimo do a com acento. Ambos têm o mesmo significado e significam ainda para nós em português. É bom lembrar que a gente nunca pode traduzir o todavia do espanhol para o todavia do português, porque o todavia do espanhol se trata de um advérbio de tempo, dá essa ideia de continuidade do nosso advérbio ainda, enquanto o todavia do português é uma conjunção adversativa que vai estabelecer uma ideia de contrariedade. Tá? A gente também tem aí o advérbio temprano, que é um advérbio que aparece bastante, que significa cedo. Temos o advérbio anoche, que tem que ter muito cuidado, porque o anoche, esse azinho que aparece ali na frente, determina que o significado dele seja único especificamente ontem à noite. Então, nunca podemos traduzir a noite por a noite do português. Lejos e cerca são palavras que aparecem bastante, aparecem no Enem bastante. Lejos significa longe, cerca significa perto. Desses dois advérbios de tempo, a gente tem os adjetivos lejano e cercano, que significam afastado e próximo, sendo que lejano apareceu na prova do Enem. Alrededor significa ao redor e solo com acento significa somente. É bom a gente cuidar o solo com acento, porque ele significa para nós em português só com o sentido de somente. A gente tem que ter cuidado porque em espanhol, além do solo com acento, a gente também tem o solo sem acento, que vai significar só no sentido de sozinho em português. A gente também tem os advérbios despacio, que significa devagar, o advérbio adrede, que tem um significado bem específico, que é de propósito. Temos aqui o advérbio a sem acento. Lembrem do a com acento, que é um advérbio de tempo. Significa a mesma coisa que todavia em espanhol, que ambos significam ainda. O a sem acento é um advérbio de modo, que vai dar uma ideia de até, inclusive, também, então é um modo que dá uma ideia de inclusão. Os advérbios muy e mucho costumam aparecer bastante, são ambos intensificadores, a gente traduz eles para o português como muito. O advérbio más, que é de intensidade, significa mais em português, só cuidem que o más ele é acentuado, porque a gente também tem em espanhol o más sem acento, que é sinônimo de pero, que significa para nós em português mas, conjunção adversativa. Además e además de, a gente tem que ter cuidado, porque somente a presença da preposição faz toda a diferença. O además sozinho vai significar para nós em português além disso, portanto ele vai estar retomando uma ideia que já foi dita anteriormente. Já o además de, a gente traduz literalmente para o português como além de. Indudablemente, a gente tem ali no meio da palavra a palavra duda. Então,
indudablemente a gente vai traduzir ao português como indubitavelmente ou sem dúvida. Talvez e quizás, cuidando que talvez em espanhol é sempre separado, significam talvez para nós em português, ou ainda o quiçá, que no português a gente também tem. Provavelmente, provavelmente, tranquilinho. Bom, sobre preposições sempre costumam aparecer tanto em prova de vestibular quanto no Enem. E se a gente souber o significado de algumas preposições e a ideia que elas estabelecem ao longo do texto, isso facilita muito a compreensão da ideia central ou da ideia do parágrafo. Em relação às preposições, então, vamos ver algumas que são importantes, como, por exemplo, a preposição hasta, que significa até para nós em português. A preposição hasta que vai ter um sentido de limite ou de inclusão. A gente vai traduzi-la ao português como até. Então, quando a minha preposição hasta tiver uma ideia de limite, esse limite pode ser um limite de tempo ou de lugar. Por exemplo, eu posso estabelecer uma ideia de limite de tempo desde las 3 de la tarde hasta las 6, ou uma ideia de lugar desde mi casa hasta el club. A preposição hacia é bom a gente cuidar também, porque embora ela seja muito parecida com a preposição hasta, a gente tem sentidos diferentes. A preposição hacia, ela vai estabelecer uma ideia de lugar, de direção ou de tempo. Então, quando ela estabelecer uma ideia de lugar, a gente pode traduzir ela como em direção a, ou até mesmo como sinônima da preposição para. Então, por exemplo, viajamos hacia el norte, viajamos em direção ao norte, viajamos para o norte. Ela também pode estabelecer uma ideia de tempo, e aí a gente pode traduzi-la como por volta de, por exemplo, hacia los años 20, por volta dos anos 20. A preposição tras também é bom a gente cuidar do significado dela, porque ela pode estabelecer uma ideia de adição, de tempo ou de lugar. Quando ela estiver estabelecendo uma ideia de adição, a gente pode traduzir ela ao português como além de. E aí ela vai funcionar como sinônima também daquele advérbio que a gente viu antes, además de. Então, por exemplo, tras ser muito inteligente, Maria é divertida. Isto é, além de ser muito inteligente, Maria é muito divertida. A preposição tras ela também pode estabelecer uma ideia de tempo, e aí ela vai significar depois. Por exemplo, tras estudar, vou a mirar uma película. Então, depois de estudar, vou assistir um filme. E ela também pode estabelecer uma ideia de lugar, funcionar como uma preposição localizando alguma coisa, como com o sentido de atrás de. Por exemplo, tras la puerta hay un perro. Atrás da porta tem um cachorro. A preposição bajo também é importante porque ela significa sob. A gente também tem em espanhol, além da preposição bajo, a preposição so, que também funciona como, que também é traduzida ao português pela preposição sob. Bom, em relação às conjunções, então, a gente tem que cuidar também do significado de algumas, especialmente porque as conjunções elas costumam aparecer ligando parágrafos ou estabelecendo ideias entre esses parágrafos, e tem muitos vestibulares, muitas provas, muitos concursos, inclusive o Enem, que podem pedir preenchimento de lacunas, que podem pedir qual é a ideia daquela conjunção. Então, é bom que a gente tenha bem claro o significado de algumas conjunções e qual é a ideia que ela estabelece entre as partes do texto. Por exemplo, a conjunção aunque, ela vai estabelecer uma ideia concessiva e a gente vai traduzi-la ao português como embora, mesmo que. A conjunção sin embargo, ela estabelece uma ideia de oposição, então a gente vai traduzir ela ao português como no entanto, entretanto. Ela sempre vai estabelecer essa ideia oposta à outra. A conjunção sin embargo, ela também tem como sinônimo a conjunção no obstante, então tem que ter bem claro essa variação vocabular. A conjunção com que, ela vai estabelecer uma ideia de conclusão entre duas partes do texto ou duas orações, e a gente vai traduzi-la como portanto, por isso, sendo assim. Já a conjunção mientras, que é uma conjunção que costuma aparecer bastante, ela estabelece uma ideia de simultaneidade, de concomitância, de ações que ocorrem ao mesmo tempo. E a gente vai traduzir ela ao português como enquanto. A conjunção mientras, ela também tem como sinônimo a expressão a la vez no próprio espanhol. Então tá, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre preposições, conjunções e advérbios era isso. É muito importante ter clareza em relação ao significado dessas palavras, ao uso, às ideias que elas estabelecem, porque elas ajudam muitíssimo na hora da interpretação. Desejo a todos boas provas e bons estudos. Até mais!